A maioria dos jardineiros guarda as ferramentas em novembro e acredita que a temporada acabou. Exatamente aí que está o maior erro, pois existem culturas que precisam dessa janela de tempo para entregar o máximo depois. Por que o frio traz, de repente, mais produtividade? Por que esperar apenas 2 semanas pode reduzir sua colheita pela metade? E qual planta funciona como um jackpot silencioso no canteiro? Fique ligado, porque agora vamos começar com o top 1 e plantar algo que se multiplica sozinho, imediatamente. Top 1. Echalotas. As echalotas são as joias subestimadas das aliáceas, especialmente para o plantio em novembro. Se você plantar um único dente de echalota agora, muitas vezes terá um ninho inteiro de 6 a 8 novas cebolas até julho. Exatamente esse fator de multiplicação as torna tão valiosas. Uma variedade se destaca, a echalota cinza francesa, cujo aroma complexo atrai preços premium no mercado. Plante os dentes a cerca de 5 centímetros de profundidade e aproximadamente 10 centímetros de distância em solo fofo e bem drenado. Novembro é ideal porque as echalotas precisam de uma fase de frio prolongada para formarem esses aglomerados típicos de cebola mais tarde. Se você plantar na primavera, muitas vezes terá apenas bulbos individuais em vez de um feixe completo. Certifique-se de que o solo esteja permanentemente abaixo de cerca de 10 graus Celsius. Após o plantio, faça uma cobertura morta leve com folhas ou palha, para que a umidade e a geada não causem oscilações. Assim que os brotos aparecerem no início da primavera, o cuidado é quase zero. Uma aplicação leve de composto quando o crescimento retomar é suficiente. E quando as pontas ficarem marrons no auge do verão, você colherá uma quantidade de estoque que o sustentará até o próximo inverno. Top 2. Alface de cordeiro, também chamada de mache ou salada de campo. A alface de cordeiro é a cultura perfeita para novembro porque não trabalha contra o frio, mas ganha com ele. Enquanto muitas alfaces pendoam rapidamente com o calor e ficam amargas, a alface de cordeiro permanece compacta e agradavelmente suave entre 5 e 10 graus. Semeie a lanço em terra bem fofa, pressione as sementes apenas levemente e mantenha a área uniformemente úmida nos primeiros dias, para que a germinação comece de forma confiável. Depois disso, quase não precisa de cuidados, apenas capinas ocasionais e um pouco de água em períodos de seca, para que as rosetas não parem de crescer. Não colha folha por folha, mas corte as rosetas inteiras logo acima do solo. Assim, as folhas ficam limpas, tenras e fáceis de porcionar. Se houver previsão de geada forte, uma manta não tecida ou um túnel baixo protege, permitindo que você colha verduras frescas até em janeiro. Uma semeadura agora preenche a lacuna até a primavera, exatamente quando quase nada novo cresce no jardim. Idealmente, faça a semeadura em um local protegido do vento, pois lá o solo permanece mais estável e as folhas congelam com menos frequência. Quem semeia novamente em dezembro, muitas vezes prolonga a colheita até abril. Top 3. Favas, também chamadas de fava beans. As favas são uma dica valiosa para a semeadura de novembro, porque não temem o frio do inverno, mas o utilizam como uma vantagem inicial. Se você semear agora, as plantas formarão raízes fortes cedo, sobreviverão à fase fria e na primavera serão mais rápidas, estáveis e muitas vezes significativamente mais produtivas do que uma semeadura tardia de primavera. O mais importante é o local. Ensolarado à meia sombra, mas com solo bem drenado, para que a umidade não se torne um problema no inverno. Coloque as sementes a cerca de 5 centímetros de profundidade e com aproximadamente 20 centímetros de distância para que os caules tenham ar suficiente mais tarde. Por que vale a pena? Porque as favas florescem cedo, antes que muitas pragas se tornem realmente ativas, e porque, como leguminosas, fixam nitrogênio no solo, o que ajuda seu canteiro a longo prazo.
Assim que o crescimento aumentar na primavera, uma aplicação leve de composto costuma ser suficiente. E quando as vagens se encherem, você colhe jovem e tenra para a cozinha ou deixa amadurecer para armazenar. Um bônus adicional. As primeiras favas frescas no início do verão parecem uma vitória, justamente porque você as começou no meio de novembro. Top 4. Alho. O alho é provavelmente o plantio mais gratificante de novembro, porque precisa do frio para formar bulbos grandes e bem divididos mais tarde. Se você plantá-lo apenas na primavera, as cabeças costumam ficar menores e menos uniformes. Escolha dentes firmes e saudáveis de uma variedade adequada ao seu clima e enterre-os com a ponta para cima, a cerca de 5 centímetros de profundidade em solo fofo. A distância deve ser de aproximadamente 10 a 15 centímetros para que cada planta tenha espaço suficiente para desenvolver um bulbo forte. A drenagem é o mais importante. O acúmulo de água no inverno é o maior inimigo. Por isso, canteiros elevados ou fileiras levemente elevadas são ideais. Após o plantio, basta uma camada fina de cobertura morta de folhas ou palha, que protege o solo e retarda as ervas daninhas. Na primavera, quando os brotos realmente decolarem, aplique composto ou um fertilizante orgânico suave uma vez, e o resto acontece quase sozinho. Colha assim que as folhas inferiores ficarem amarelas e as superiores ainda estiverem verdes, assim você obtém um estágio perfeito de maturação. Seque bem os bulbos e você terá estoque por meses, além de um aroma forte que valoriza qualquer cozinha imediatamente. Top 5. Trigo de inverno. O trigo de inverno parece incomum em uma horta à primeira vista, mas faz todo o sentido como cultura de inverno e proteção do solo. Você o semeia em novembro, e exatamente essa fase inicial garante que ele forme raízes, estabilize o solo e fixe nutrientes que de outra forma seriam lixiviados durante o inverno. Em vez de terra nua, você tem uma cobertura viva que freia a erosão e melhora a estrutura do solo simultaneamente. Semeie de forma relativamente densa, semelhante a uma adubação verde, e apenas rastreie levemente os grãos para que tenham bom contato com a terra. Por que isso é interessante? Porque o trigo de inverno desperta rápido na primavera e oferece a você um pequeno projeto de grãos, ou principalmente, uma biomassa valiosa que você pode usar mais tarde como cobertura morta ou para incorporar ao solo. Se você o usar para o cuidado do solo, corte-o na primavera antes que fique muito alto e deixe o material cortado no local, ou incorpore-o superficialmente. Assim, você alimenta a vida do solo e cria um berço limpo e fofo para a próxima cultura de vegetais, especialmente em canteiros que ficariam inutilizados no inverno. O trigo de inverno é uma valorização simples e quase gratuita. Top 6. Bulbinhos de cebola para o inverno. Bulbinhos de cebola para o inverno são um truque que lhe dá uma vantagem de semanas na primavera, porque as plantas aproveitam a fase fria para começar cedo e com força. Você planta as pequenas cebolas em novembro, assim que o solo estiver permanentemente frio, para que não brotem demais, mas ainda criem raízes. Plante-as a cerca de 2 a 3 centímetros de profundidade, com aproximadamente 10 centímetros de distância, em solo fofo, com boa drenagem. A grande vantagem: na primavera, elas brotam verde imediatamente, muito antes de a maioria das semeaduras diretas começar para valer. Por que isso é importante? Porque com isso, você pode colher cebolinhas frescas muito cedo ou obter cebolas maiores para armazenamento no verão, dependendo de quando colher. Uma camada fina de cobertura de folhas protege contra grandes saltos de temperatura e mantém o solo mais estável. Na primavera, uma pequena aplicação de composto é suficiente. Depois, a planta faz o resto sozinha. Aceitavelmente, certifique-se de que o canteiro não fique muito úmido, pois o encharcamento é o maior fator de risco. Quem planta no outono já tem resultados visíveis na primavera, e é exatamente isso que mantém a motivação alta quando o jardim ainda quase não mostra cor.
Top 7. Espinafre. O espinafre é uma das melhores culturas para o final do outono, porque permanece especialmente tenro, com temperaturas frias, e explode como que do nada na primavera. Se você semear em novembro, muitas sementes germinam mais lentamente, mas as pequenas plantas hibernam como rosetas e começam a crescer imediatamente assim que os dias voltam a ficar mais longos. Semeie em sulcos rasos, cubra as sementes apenas finamente com terra e mantenha a área uniformemente úmida durante a fase de germinação. O local deve ser ensolarado à meia sombra, com solo rico em humus e boa drenagem, para que as raízes não apodreçam no inverno. Por que vale a pena? Porque você obtém uma colheita extremamente precoce, muitas vezes antes mesmo que a primeira alface de cabeça apareça. Colha as folhas externas regularmente ou corte plantas inteiras, dependendo de como deseja usar a área. Uma manta não tecida ou um túnel simples protege contra geadas fortes e mantém as folhas limpas, especialmente em clima úmido. O espinafre também é um tapa-buraco perfeito, pois após a colheita precoce da primavera, você pode liberar o canteiro diretamente para culturas que gostam de calor. Se você semear novamente em fevereiro, terá uma segunda onda e, assim, prolongará sua colheita sem grande esforço. Para que você veja exatamente quais plantas realmente fazem a diferença em novembro, dê uma olhada na lista novamente e plante pelo menos uma delas esta semana. Se isso te ajudou, por favor, dê um curtir no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas dicas práticas de jardinagem. Escreva para mim nos comentários qual cultura você vai experimentar primeiro e se já tem experiência com semeadura de inverno.